Na primeira aula de hoje a gente vai falar sobre a persuasão e a gente vai falar sobre os fundamentos da influência. Então, para quem ainda está um pouco reticente e quer destravar, sim, 100% o seu potencial de comunicação, a aula de hoje a gente vai trazer a fundamentação. Eu vou dar 2 exercícios na nossa aula de hoje. Então, hoje são os fundamentos. Se você já leu o meu livro, provavelmente tem coisa aqui que você já sabe, porque entre o lançamento do livro e a aula de hoje, o Aristóteles não lançou nada novo, não que eu tenha tomado conhecimento, meu amigo Ari, mas eu trouxe também novas teorias e novos exercícios, novos frameworks para o conteúdo de hoje. Então, parcial pode ser que vocês já tenham visto, mas não da forma que a gente vai abordar hoje aqui. Beleza? Então vamos lá. Rapidamente me apresentando para quem não me conhece, acho que se você já se inscreveu aqui, provavelmente você sabe quem eu sou. Meu nome é Maitê, eu sou profissional de comunicação, sou comunicóloga, sou escritora, sou palestrante e também sou produtora de conteúdo nas redes sociais. E hoje a gente vai falar sobre persuasão e influência. Persuasão é uma disciplina que começou lá na Macedônia no século V a.C., tá? A Macedônia é o que depois virou Grécia, mas na época tinha esse nome. E ela começou sendo liderada pelo Aristóteles. Na realidade, ela já existia com os sofistas, mas quem cunhou a retórica como a gente conhece hoje em dia, e aqui eu estou tratando persuasão e retórica, tomei a liberdade de falar como se fosse a mesma coisa, mas a persuasão é a arte do bem falar com a finalidade do convencimento, tá? Você pode ter a arte do bem falar sem a necessidade do convencimento em si. Você pode ter isso com a função de fazer um discurso laudatório, um discurso de comemoração, de aniversário. Não necessariamente você está querendo convencer alguém de alguma coisa. Mas quando eu quero convencer, daí a gente fala persuasão, beleza? E lá no século V a.C., as pessoas se reuniam nessa ágora, que era uma espécie de uma praça pública, para discutirem o futuro, né, da polis, que era a cidade, nada mais do que isso. É importante a gente lembrar que a persuasão e a retórica, elas nascem num período que a própria democracia nasce também. Porque quanto mais eloquente e quanto mais convincente o orador fosse ali naquela praça, mais ele conseguia convencer a população dali do seu projeto político, das suas ideias, da sua visão de mundo, ou até mesmo convencer soldados a lutarem numa guerra por um país que não tinha nenhum sentimento de Estado e de nação. Porque até então, não era a Grécia como a gente conhecia. E a guerra, nessa época, ela era muito territorialista. Ou seja, a gente está falando de um período que o mundo era muito diferente do que a gente conhece hoje e o alicerce, a fundamentação, né, dessa democracia representativa que a gente vive hoje em dia nasceu ali. E a retórica, ela vem de mãos dadas com esse momento político. Porque quanto mais você soubesse falar bem, melhor líder você era, né? O Aristóteles fala no Retórica. Além dele dizer que só fala bem quem pensa bem, portanto, quem fala bem é inteligente acima de tudo, ele fala na obra que, para o líder, era tão importante falar bem quanto lutar bem, né? E isso a gente vê e fica muito claro com... Por que não tá passando o slide? Foi. Isso a gente vê e fica muito claro quando ele mentora o Alexandre, que depois vem a ser o Alexandre o Grande, que era um líder, assim, de uma hegemonia inquestionável, que nunca perdeu uma batalha sequer, mesmo tendo um exército que não era tão bom quanto dos concorrentes dele. Ou seja, ele tinha um exército que não era mercenário, né? Ele não remunerava o exército dele. Eles estavam lá por acreditarem nesse líder, por estarem engajados nessa causa que ele trazia, que era da soberania, né, da Macedônia, que depois vira a Grécia. Ele não pagava ninguém, ele não tinha os melhores cavalos, ele não tinha as melhores técnicas, vamos assim dizer, mas mesmo assim ele não perdeu uma batalha sequer contra o Dario e outros concorrentes que ele tinha ali na época, né? Por quê? Porque ele era um excelente orador, ele era um excelente comunicador e através do poder da comunicação dele, ele engajava os soldados e ele seduzia, provocava, intimidava, tentava todo mundo que estava ali.
A retórica, essa eloquência, é a arte do bem falar. E tem a ver muito com o nosso poder de persuadir. A persuasão nada mais é do que a nossa capacidade de utilizar a retórica com a finalidade do convencimento. E aí, quando eu estou persuadindo alguém de algo, eu estou influenciando esse microcosmo, eu estou influenciando tomada de decisão, eu estou influenciando a vida política, eu estou influenciando a minha empresa, eu estou influenciando a minha carreira, né? Aquele que persuade, ele influencia. E é muito legal a gente pensar na retórica como um poder. A definição da retórica como um poder vem do próprio Aristóteles. E o Platão já define como uma virtude. E já os sofistas como uma arte. Vem da palavra latim persuasio, né, e persuadere, que significa convencer e persuadir, propriamente dito. E aquele que persuade, como eu disse, influencia. Por isso que quando eu fui criar o nome do curso de hoje, eu pensei em jornada da influência. Porque quando eu falo de persuasão, a persuasão ela é um meio, ela não é um fim. A persuasão é a ferramenta que você vai dominar para influenciar a tomada de decisão ao seu redor, seja na sua empresa, seja na sua vida pessoal, seja onde for.